Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, filme dirigido por Francis Lawrence e uma prequel que tem como base o livro da Suzanne Collins, lançado em 2020. Estamos falando da franquia Jogos Vorazes, que é uma franquia que tem um alcance extraordinário, na década passada foi um sucesso incrível e obviamente não faria sentido a Lionsgate deixar essa adaptação para depois no cinema. Até porque a base de fãs ela é extremamente engajada também. E diferentemente de outras histórias de origem no cinema, que em muitas vezes dão conta de um esgotamento criativo, pelo menos aqui você tem uma base original da autora, o que faz sentido também. Só que assim, o maior problema para qualquer história de origem que tem um conteúdo publicado e consagrado, como em Jogos Vorazes, é que você vai lidar com limitadores criativos. Isso é uma outra coisa e isso é aplicado também nesse filme. Quando você não tem como desvincular eventos que já aconteceram e personagens que você já sabe qual seria o destino. Então até a lógica para surpresa ela acaba sendo limitada. A maneira como o filme vai lidar com reviravoltas pode gerar problemas e infelizmente isso ocorre aqui no terço final. Mas como eu disse, o ponto positivo é que a prequel tem como base na obra da autora, não dá conta de um esgotamento criativo e de todos os nomes que poderiam dirigir uma história de Jogos Vorazes no cinema, o nome do Francis Lawrence, na minha opinião, é o melhor, porque ele conhece a franquia. O diretor ele falou recentemente, numa entrevista, que ele se arrepende muito de ter dividido Mockingjay em duas partes. Do ponto de vista comercial, com certeza o estúdio não concorda com ele, mas do ponto de vista criativo ele traz um argumento muito bom, que é a dificuldade de você lidar com a estruturação e introdução de uma história no primeiro filme e depois deixar uma rede de eventos e ação pro segundo filme. Como você gera notoriedade no primeiro filme? Essa é uma grande questão. E eu digo isso porque, nesse caso aqui, nós temos um filme de 157 minutos, que é longo, portanto, e que acaba sendo incompleto também. Por quê? Bom, eu penso que existe a referência, que é uma referência do livro, uma referência de muito conteúdo que precisa ser sumarizado. Então, até mesmo a divisão de capítulos que existe, ela não ajuda. Algumas cenas acabam sendo mutiladas nesse longa-metragem. A carga simbólica é muito grande quando o filme ele precisa estabelecer uma lógica de pensamento, um cenário diferente, precisa estruturar um cenário diferente sem precisar se escorar nos filmes anteriores, em que você vai ter, claro, uma que outra referência, nomes e tal, mas apresentar situações de risco e te gerar interesse nesses personagens, nessas encarnações diferentes também, levando em conta o que já havia sido apresentado. Tudo isso na introdução eu penso que é bem feito. Depois, aí sim que o filme apresenta muitas dificuldades já na metade final para consolidar um arco narrativo em que vários elementos ou são abandonados ou vão ficar para depois, quem sabe, com uma inspiração aí para um novo livro da Suzanne Collins, que obviamente seria adaptado também para o cinema. Porque assim, uma coisa é você pegar uma identidade consagrada no audiovisual também de Jogos Vorazes sobre personagens, dinâmica, item, sobre eventos, e uma outra coisa é você querer trazer isso pro imaginário, mas construir a partir de novos personagens com uma identidade própria. Esse é o grande desafio desse filme. O problema é você conseguir dar conta de tudo isso em 157 minutos, em que cria um caso único de um filme que é longo e ao mesmo tempo apressado. Tem muito conteúdo, tem muitos personagens, tem uma gama temática de grande alcance também, que precisa receber cortes, que precisa dar conta de muitos sumários quando convém. Mas pelo menos existe uma lógica de desenvolvimento quando comparado a outras histórias de origem, porque eu sempre digo aqui no canal, quando a distribuidora investe numa história de origem sem base qualquer é porque ela está desesperada para manter o alcance, para manter o engajamento, uma franquia viva. Aqui para Jogos Vorazes, eu acredito que você vai conseguir despertar a atenção do público e conseguir oferecer uma novidade também até mesmo para o cinema. Antes de se tornar o tirânico presidente de Panem, Snow, interpretado por Tom Blyth, aos 18 anos vê uma chance de mudança de sorte quando é escolhido para ser o mentor de Lucy, interpretada por Rachel Zegler, a garota tributo do empobrecido Distrito 12. O filme tem uma abordagem muito interessante na introdução quando precisa dar conta da capital, do fluxo das pessoas, da escolha, envolvendo posteriormente uma história de romance, rebelião e ação. São segmentos que eles acabam sendo pontuados entre capítulos, vez que outra estabelecendo prioridades.
Fica difícil, no entanto, ver alguns personagens consagrados nesse imaginário audiovisual em versões diferentes, e isso não é algo específico desse filme, ocorre com outras franquias também. O Tom Blyth, apesar dos maiores esforços possíveis, nunca consegue, na minha opinião, estabelecer propriamente seu personagem nessa carga de tensão que precisa permear a narrativa. E muitas vezes, aliás, ele se torna refém do texto e também da sua abordagem, que parece limitada. O que está muito forte na minha cabeça para o pensamento desse filme é que você tem uma maratona. A introdução consegue dar conta de tudo isso, do cenário da capital, da escolha, tem um elenco de apoio muito interessante. Quando você vê a Viola Davis, ela toma conta e ela consegue gerar notoriedade até para arcos secundários que depois acabam sendo descartados, mas nessa maratona, de uma hora para outra, você faz uma transição brusca para os 100 metros numa final de Olimpíada, em que aí tem aquela pressa para conseguir amarrar tudo da forma mais rápida possível. O que me faz entrar aqui naquele ponto que está gerando uma discussão e que eu falei já em lives recentemente sobre isso, que seria na divisão do filme em duas partes. Essa não é a saída mais popular, é uma saída que gera controvérsia, e eu acredito que em muitos filmes a divisão de duas partes ela é abordada apenas do ponto de vista comercial. Não existe uma lógica para conseguir esticar o texto. Se tem um filme que ele se daria bem com uma divisão de duas partes, seria esse longa aqui, para conseguir estabelecer um cenário de personagens e depois uma lógica de ação e desfecho. Qual seria o problema? É que aí você está jogando com a sorte também. Muda o elenco, muda a situação, muda contexto, e você não pode achar que o público vai comprar a ideia. Então eles tomaram aqui uma lógica para um filme que é a de trazer um grande sumário, dar conta desse livro e ver a reação do público, que eu acredito que vai ser boa. No mais, a decisão de lidar com canções é boa. Eu penso que a Rachel Zegler consegue sustentar o interesse, e ela já havia provado seu talento em West Side Story. Foi uma escolha de elenco bem acertada. Agora, mesmo sendo uma prequel, eu realmente recomendo muito que você assista os outros filmes de Jogos Vorazes antes. Pode parecer confuso? Pode, mas é assim. Você vai acabar lidando com nomes e referências que, quando tem em conta o que já aconteceu na franquia, o que foi apresentado na década passada no cinema, já existe toda uma situação de um estabelecimento, de lógica, de conflito, que a referência nesse filme ela vai te catapultar para isso. Então é aquele longa que ele joga easter eggs, ele joga esses nomes, essas referências, para tentar também de alguma forma criar esse pacote completo de um filme que ele tá sim super vinculado nessa franquia. O maior problema na confusão entre segmentos e na divisão da história é de mirar para um protagonismo. Eu penso que a Rachel Zegler ela consegue naturalmente o destaque, e o Tom Blyth, ele, como eu disse, ele fica refém não só do texto, mas das decisões tomadas pro seu personagem. Eu penso que seria o personagem com maior destaque, e o filme não sabe lidar com reviravoltas, o filme ele não sabe lidar com lógicas de acontecimento diferentes. Quando você tem na introdução um desenvolvimento mais pausado, outros personagens, e depois na conclusão essa pressa, que é uma pressa para conseguir dar conta de tudo que havia sido proposto. E eu até aposto que o diretor ele acabou esse filme implorando para Suzanne Collins escrever o mais rápido possível outro livro, para que ele consiga expandir essa saga, para que ele consiga também estabelecer outros vínculos que ele deixa nas entrelinhas ali nos últimos minutos. O investimento, quando comparado a outras entradas da franquia e corrigido pela inflação, mostra que o estúdio não quis correr tantos riscos e se fechou para alguns cenários específicos no custo de 100 milhões de dólares, por vezes com complementos gráficos abaixo do próprio padrão da franquia. Mas para um filme estabelecido nessa lógica, a melhor coisa que você pode fazer é chamar profissionais que já trabalharam e que já conhecem a história, a base. Questão-chave: trilha sonora, onde você vai ter muitas músicas como fundamentais. Eu falei da participação da Rachel Zegler, mas aí eu tenho que falar também sobre a diferença na composição. O James Newton Howard não só é o compositor de Jogos Vorazes, como ele aproveita ao máximo o que esse filme pode oferecer para expandir também a simbologia. Então essa foi uma das melhores decisões criativas tomadas para esse longa de 2023. Eu fico dividido porque a construção do mundo é boa, existe uma limitação de cenário e alcance, sim, mas isso é para o final do filme. No começo os personagens são bem desenvolvidos, apresentados, é difícil lidar conta desse protagonismo alternado. Eu penso que a Rachel Zegler se torna o maior destaque,
Só que, por outro lado, o filme ele parece refém das suas próprias limitações. E eu não falo só do alcance do que você pode fazer ou não, eu falo também sobre impacto. É muita coisa para contar e uma confusão tremenda para lidar com prioridades e lógica de tomada de decisão. Para Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, nota 6. Vou continuar a repercussão desse filme aqui no canal com um vídeo especial na estreia, falando sobre mercado, bilheteria e tratando ainda sobre outros temas do filme. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!